Então, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Quem achou diz achei. Quem não achou diz me espera. Ó, tem gente precisando. Abra aí a sua Bíblia, o seu iPhone, o seu smartphone, enfim, mas uma coisa muito importante, você pode usar a sua Bíblia eletrônica, né, que está no celular, e isso é muito bom a gente ter para qualquer momento que a gente está aí viajando, está no ônibus, né, enfim, está esperando ser atendido, a gente pode abrir em qualquer lugar e ler a palavra de Deus, isso é muito bom, mas não deixe de ter a sua Bíblia livro, a Bíblia de papel, isso é fundamental, é importante a gente ter e saber manusear. Então, quanto mais você traz para o culto, mais manuseia, mais fácil é de você encontrar os livros, e é sempre muito bom ter e muito importante ter, porque não esqueça que tem lugares no mundo que as pessoas não têm acesso, nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar da Bíblia, e tem lugares que ouviram falar e que desejam ter, mas não tem a Bíblia, não tem as Escrituras. Então, dê valor a isso, que é muito importante a gente ter a Bíblia em papel. Então, Colossenses capítulo 3, do 1 ao 4, vamos ler. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Repita comigo: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amém. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém. Amém. Pode fechar sua Bíblia. Agora nós vamos então falar um pouco sobre esse capítulo da carta aos Colossenses, onde Paulo traz instruções, e ela é conhecida como a carta gêmea de Efésios, que os assuntos que ele trata aqui, ele também trata em Efésios, porém com uma linguagem diferente, mas o conteúdo praticamente é o mesmo. Mas cada carta tem a sua expressão diferente, tem a sua forma diferente de falar, porque ele está falando para um público diferente, então é algo muito importante a gente sempre meditar e aprender com tudo aquilo que as Escrituras nos trazem. Ele começa então a carta, esse capítulo, falando algo importante, falando que nós já ressuscitamos com Cristo. Já ressuscitamos, e isso quer dizer que todos nós já ressuscitamos, estamos ressuscitados, ou seja, se nós ressuscitamos é porque nós morremos, e agora nós nascemos de novo, nós ressuscitamos, assim como Ele morreu e ressuscitou, todo o seu povo também morreu e ressuscitou. E é essa ressurreição que Apocalipse fala, da primeira ressurreição, que é a nossa, essa que nós vivemos hoje, que estamos ressuscitados com Cristo. E ele vai falar, nesse capítulo, coisas muito importantes, fundamentais, para a nossa vida, para essa nova vida. E por isso eu dei o nome dessa mensagem de uma nova vida. Porque nós estamos vivendo uma nova vida. Nós estamos vivendo uma vida que nós ganhamos. Todos sempre querem algo novo em suas vidas. Todos nós sempre queremos algo novo para experimentar, para ter, para adquirir. Sempre pensamos em algo novo, todos nós sempre buscamos coisas novas e abençoadas para a nossa vida, para a nossa família. Sempre estamos em busca de algo novo. Se falarmos aqui, né, do nosso contexto familiar, do contexto de cada um,
Vira e mexe, a gente quer trocar de carro, vira e mexe, a gente quer trocar um móvel em casa, vira e mexe, a gente quer algo novo, quer um passeio, quer fazer uma viagem, quer ter dinheiro para comprar isso ou aquilo. Então nós sempre estamos buscando coisas novas, sempre estamos buscando adquirir coisas, buscar coisas, ter uma vida financeira melhor, ter uma vida mais adequada. A gente pensa num ideal, num padrão de vida, a gente idealiza, né? O que seria melhor para a nossa casa, para a nossa família, qual é a casa que seria melhor, aonde seria melhor morar. Aí nós pensamos em outra cidade, em outro estado, em outro país. Estamos sempre em busca de algo novo. Porém, devido a essa busca que as pessoas têm, que todos nós temos, que é comum a todos, mas devido a isso, devido a essa busca, muitas vezes desenfreada, que o capitalismo nos proporciona, nos traz, agora a tecnologia, tu compra um celular, daqui 2, 3 anos esse celular está obsoleto, não vale mais, tu não consegue mais ter o mesmo recurso, a mesma tecnologia, tu tem que comprar um outro, o computador é a mesma coisa, e cada vez menos vida útil. Então as pessoas estão sempre em busca dessas coisas, e por isso, devido a essa busca, muitas vezes gananciosa, de não suportar, ou de não admitir, de não aceitar uma vida mais simples, por causa disso, muitas igrejas acabam oferecendo apenas as bênçãos terrenas e a mudança externa das pessoas. Então, muitas vezes nós vamos ver, se você ligar a TV, que agora está cada vez menos os programas gospel, né, na TV, mas se você acessar as redes sociais e for buscar testemunhos, vai lá no YouTube e busca testemunhos, você vai ver muitas pessoas hoje dentro das igrejas, dizendo: eu não tinha nada, agora eu tenho um carro, eu não tinha nada, agora eu sou empresário, eu não tinha nada, agora eu tenho 2, 3 carros, minha mulher também tem, agora eu tenho tanto de fortuna, enfim, porque eles foram para a igreja buscando a melhoria da sua vida, e as igrejas hoje, algumas, estão oferecendo isso, estão oferecendo uma nova vida externa, estão oferecendo uma nova vida de bens, uma nova vida de conquista. E aí vai lá, você vai conquistar, você vai conseguir, você é um vencedor, você é um campeão. Eu posso, eu quero, eu consigo, repita isso todos os dias, eu posso, eu quero, eu consigo, e você tem que conseguir, você tem que conquistar, porque Deus não nos fez cauda, mas nos fez cabeça, Deus não nos colocou em lugares baixos, mas em lugares altos, então você tem que ter, você tem que conquistar, e você tem que ser alguém importante. Então nós temos hoje muitas igrejas assim, porque existem muitas pessoas querendo isso. E aí está acontecendo, que hoje nós temos um evangelho sem compromisso. Um evangelho sem comprometimento, um evangelho sem cruz, e um evangelho sem Cristo, a não ser aquele que é o que me dá. Como diz Provérbios, a sanguessuga tem 2 filhas. Uma é me dá e a outra é me dá. E é assim que as pessoas estão. Me dá, e o meu Deus tem que me dar. E aí, hoje está acontecendo de que as pessoas não estão sendo transformadas internamente, mas externamente. Então você vê uma pessoa que chega mulambenta na igreja, cheio de problemas, ou até desempregada, e daqui uns dias você vê ela bem arrumada, ou vê até de terno e gravata. Amém por isso? Amém. Que bom que ela mudou. Que bom que ela recebeu uma oportunidade. Que bom que ela mudou a sua vida.
o seu aspecto, a sua forma de viver, e isso trouxe para ela uma melhoria também externa. Mas isso deveria ser também externa. Só que acontece é que muitas vezes é somente externa. E essa semana, meditando nessa palavra, aquelas coisas que o Google te faz, né? Tu tá pensando alguma coisa, quando ele aparece para ti ali, né? Para te assistir, né? Se você falar que você quer comprar uma calça, quando vê aparece no Instagram propaganda de uma calça. Parece que ele fica ali te ouvindo, calça, tá, peraí. E aí, eu meditando nessas questões, eu recebi um corte de um podcast que o pastor Marco Feliciano participou, e ele falou algo muito chocante, falando sobre isso, sobre esse evangelho que hoje ele está líquido, que hoje ele está fraco e que hoje ele está sem compromisso. Ele disse o que era conversão antigamente. Antigamente as pessoas, tu via um bêbado que deixava de beber, um fumante deixava de fumar, um bandido deixava de cometer os seus crimes, um adúltero deixava de trair a sua esposa e virava um homem fiel. Nós íamos nas prisões pregar o evangelho, dizendo para essa pessoa que ela deveria se converter, deveria mudar de vida, e que de repente Deus até podia tirar ela da prisão. E pessoas se convertiam nos presídios. Só que hoje, com esse evangelho barato, e tem uma fala que Bonhoeffer fala da graça barata, que é essa graça que não faz nada, que não muda nada. Hoje está acontecendo algo incrível, impactante, doloroso. Cristãos, crentes estão sendo presos. Em vez de lá dentro o criminoso sair, o crente está entrando, mas não para pregar, porque ele foi preso. Mas ele não foi preso por injustiça, ele não foi preso por perseguição, ele não foi preso porque ele prega o evangelho, porque ele é um cristão. Não, ele foi preso porque ele é um safado mesmo. Nós temos pastores sendo presos, por absurdos. E esses pastores estão entrando na prisão. E lá dentro se envolvendo com o crime que ele participava aqui fora. Porque o evangelho hoje, sendo pregado, é o evangelho vazio, barato, sem entrega, sem mudanças. E Paulo começa no capítulo 3 dizendo, portanto, por quê? Porque ele está no capítulo 2, encerrando um assunto. E ele fala do versículo 20 ao 22 assim, já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem às regras, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Paulo está dizendo que as pessoas estavam já convertidas, vocês já morreram com Cristo, então por que vocês que já morreram com Cristo estão ainda vivendo coisas do mundo, e ainda estão aceitando situações do mundo, e entendendo que a conversão é, não faça isso, faça aquilo, não toque nisso, não toque naquilo, não vá aqui, não vá lá. Conversão não é isso. Conversão, apesar dela produzir uma mudança externa, não é a mudança externa a conversão. Apesar dela produzir uma pessoa deixar de fumar, não é deixar de fumar que é a conversão. Apesar dela produzir um alcoólatra deixar de beber, não é o deixar de beber a conversão. Não é porque ela deixou de fazer alguma coisa que isso é conversão, porque muitas pessoas não bebem, muitas pessoas não fumam, muitas pessoas são honestas nos seus negócios, mas estão perdidas porque não são crentes em Deus. Então, devido a essas pessoas focarem no externo, buscarem as coisas da terra, bens, fortunas, o bem-estar, elas caem facilmente no engano do mercado da fé. Porque o mercado da fé já teve há anos atrás, e você
Se é mais antigo na fé, você deve lembrar que isso há pouco tempo atrás ainda estava bem forte no Brasil. Que é a teologia da prosperidade. Que é o crente tem que se dar bem. Ele tem que ser rico, ele tem que se dar bem. Você pode até não ser rico, mas você tem que se dar bem. Porque Deus te fez para se dar bem. Teologia da prosperidade. E a pessoa, quando está buscando essa ânsia, e está buscando isso, está buscando a fortuna, está buscando o bem-estar, está buscando a melhoria da vida externa, ela cai facilmente no mercado da fé e facilmente na conversa da teologia da prosperidade. E aí surgem as campanhas de dê um envelope, as campanhas de dê isso, dê aquilo, dê um carro, dê a sua casa, dê tudo que você tem. E a pessoa está com uma ânsia, porque ela ouve que se você me der, ofertar 1.000, você vai receber 30, 60 e 100 vezes, então você vai ganhar 30 mil, 60 mil, 100 mil. E é por isso que as pessoas hoje caem no joguinho do tigrinho. É por isso que hoje as pessoas caem no Pix do famoso para ganhar a fortuna, porque ela pensa o quê? Eu vou dar 50 reais, 20 reais, 10 reais, 1 real, mas vou ganhar 1.000, vou ganhar 500, e ela cai facilmente. E assim também acontece no mercado da fé. E aí, junto com isso, depois da teologia da prosperidade, vem a teologia da libertação, aonde tudo está errado, tudo é demônio, tudo precisa de libertação, você precisa de libertação, você precisa de um passe, você precisa de um ritual, você precisa confessar, porque senão você não é limpo, senão você não vai ser limpo, senão você não vai conseguir que Deus te toque, porque Deus não toca em coisa suja, então você precisa se limpar disso, e aí a pessoa faz práticas, ela vai participar de seminários, ela vai participar de reuniões que parecem mais uma seita, porque ela tem que cumprir as regras para ela ganhar alguma coisa. E ela vai lá, faz todos os rituais que são ditos para ela fazer, repete essa e essa frase, diz isso e aquilo, e você vai ser liberto, e a maldição vai sair da sua vida, vai sair da sua casa. Aí a pessoa faz, aí passa o tempo, ela vê a casa desmoronar. Mas como assim eu fiz tudo aquilo? E eu já vi gente dizer, não, é que tu não falou essa palavra, faltou essa frase. Ah, essa frase que muda a minha vida, então eu vou repetir ela. E o que acontece? Nada. Aí as pessoas estão indo, até hoje ainda, em igrejas, ouvir a mesma coisa do pastor há 5, 6, 7, 10 anos. É o culto da vitória, é o culto da conquista, agora é a sua vez, é o dia da virada, se você vier agora, você vai conseguir, se você vier nesse culto, é o culto que vai impactar a sua vida, que vai transformar a sua vida. Ela vai em todos eles, mas não muda nada. A vida continua a mesma, ela mora no mesmo lugar, ela tem o mesmo carro, ela tem a mesma vida. A vida está pior. Não, mas vem cá, porque aqui tu vai ser cheio, porque aqui tu vai te encher, porque aqui Deus vai te pegar. A pessoa vai, ela se emociona, ela chora, porque realmente o ambiente está preparado para aquilo. Mas a vida dela não muda nada. Continua mentindo, continua passando a perna, continua traindo a mulher, continua passando a perna nos outros, continua dando golpe, continua fazendo negócios errados. Porque ela procura uma coisa que ela está no lugar errado de procurar. E aí agora surgiu a teologia do coach, que é o macio da alma. Antes era a prosperidade do bolso, agora é a prosperidade da alma. Aí vai lá o coach, se senta num banquinho, com um ambiente escuro, com as lâmpadas atrás, e diz, queridos, Deus te ama, você é o ponto fraco de Deus, Deus vai mudar a sua vida porque Ele te ama. E todo mundo sai de lá cheio, inflado. Que legal. Mas na segunda-feira, vai lá e já xinga um irmão, já briga com o marido e não muda nada. Porque a pessoa está sujeita a cair no engano do mercado da fé. Porque ela não entendeu que a conversão, que a nova vida não é externa. Ela não é bens. Ela não é quebra de maldição.
ela não é rituais. Aqui não é lugar de ritual, querido. Lugar de ritual em outra religião. Lugar de ritual, você vai fazer ritual em outro lugar. Não aqui. O ritual prometido para a mudança de vida, que a vida nunca muda. Eu vi uma família uma vez, de um irmão que ele era um empresário mal sucedido, porque ele gastava dinheiro com droga, com bebida, e gastava muito dinheiro, e aí ele foi para a igreja, aí ele se converteu, e aí ele começou a ganhar dinheiro. Por quê? Porque ele não gastava mais com droga, ele não gastava mais com bebida. Que legal, que bênção! Mas passou os anos, e um dia ele passou necessidade de novo, o aperto bateu de novo lá na empresa dele, e aí ele disse, mas se é para servir Deus assim, então eu não vou servir Deus. Se é para mim ir para o inferno porque eu cometi esse ou aquele erro, então eu vou para o inferno agora com força, agora eu vou porque eu quero. Por quê? Porque não entendeu nada. E aí então o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele vai falar algumas coisas importantíssimas para a nossa fé, para a nossa vida, e o que é essa nova vida. No versículo 1 e 2, então, ele vai dizer que nós ressuscitamos com Cristo, que nós devemos procurar as coisas do alto, manter nosso pensamento no alto e não nas coisas da terra. Amém. Porque a nova vida consiste em buscar e se interessar pelas coisas do alto, não pelas coisas da terra. Muitos dos nossos problemas existem porque nós invertemos essas coisas. Em vez de nós procurarmos as coisas do alto, nós procuramos as coisas da terra. Em vez do nosso pensamento estar ligado em Deus, ele está ligado no capeta. Ele está ligado na matéria. Ele está ligado nas coisas, no materialismo. Ele está ligado no sucesso financeiro. Ele está ligado na formatura. Ele está ligado na festa. Ele está ligado no vestido. Ele está ligado no carro. Mas não está ligado nas coisas do alto. Se nós morremos com Cristo e vivemos dele e para ele, deveríamos viver focado nas coisas dos céus. Amém. É isso que Paulo está chamando. É isso que Deus está chamando você nessa noite. Para você se desligar da terra e se ligar no céu. Nós devemos ter os pés plantados na terra, mas a cabeça ligada no céu. Amém. A cabeça ligada nas coisas do alto, nas coisas infinitas, nas coisas eternas, nas coisas de Deus. Porque a nova vida consiste nesse interesse das coisas do alto. A nova vida consiste em mudanças. E aí Paulo vai dividir esse capítulo em alguns momentos. Ele vai falar daquilo que nós temos que abandonar, daquilo que nós temos que passar a viver. E ele vai encerrar falando coisas práticas de quem vive essa vida, essa nova vida, deve fazer. Ou não deve, como que seja uma obrigação, mas ela faz, porque ela está numa nova vida. Então, do versículo 5 ao versículo 8, Paulo vai listar uma porção de coisas que devem ser abandonadas, que pertencem à terra. Então ele diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. A nova vida abandona as coisas terrenas, e ele fala agora de um abandono
de práticas contra nós, o pecado em mim, que deve ser abandonado. Ele fala de imoralidade, impureza, desejos maus, ganância, cobiça. Quem morreu e ressuscitou não deve mais viver nessas práticas que não pertencem mais à nova vida, mas à vida passada, à vida de Adão, que nós éramos filhos de Adão. Hoje somos filhos do segundo homem. A palavra diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e por um só homem a salvação chegou. E todos aqueles que nele crê, que confessam o seu nome, todo aquele que chega até ele, recebe uma nova vida, porque morreu a outra. Então ele diz que nós devemos morrer, devemos parar com essa prática que é contra nós. Nessa primeira parte, ele fala que nós devemos parar com a imoralidade sexual. E aqui ele vai apontar diversas práticas que envolvem esse contexto. Se nós estamos numa nova vida, devemos abandonar as práticas da imoralidade sexual, que no original se chama porneia, que entra toda a classe de pecados fora do casamento. Ou seja, fora antes e fora extra. Se você não entendeu, é o pecado de quem não é casado. Ter relações em quem não é casado é imoralidade, é fornicação. E ter relações fora do casamento é adultério. Então ele diz, pare com essas práticas. Parem com isso. Isso pertence àquela outra pessoa que não é mais você. Então deve-se parar com a imoralidade, deve-se parar com a impureza, aquilo que é impuro. E se é impuro, não deve ser tocado por cada um de nós, que hoje vive uma nova vida, recebeu uma nova oportunidade de nascer de novo. E aí ele fala de desejos maus, que desejos maus fazem parte a outra natureza. Desejos maus, desejos ruins, pensamentos maus. Pensar coisas ruins, pensar coisas más. Pensar em passar a perna num, arquitetar como ganhar vantagem em outra coisa. Ser aquele malandro que sempre quer ter vantagem. Como tem um exemplo que a gente sempre usa, que está ali o carro com problema. Eu sei que tem problema, aí eu vou lá e peço para o mecânico tapear, dá uma tapeadinha porque eu vou vender ele. Então tu quer enganar o outro, tu quer que o outro compre uma bomba, mas tu sabe, mas o outro que se vire com a bomba. Pensamentos maus. Pensamentos maus, no exemplo também da venda do carro. O carro tem lá um irmãozinho passando necessidade, está liquidando o carro. O carro vale 20 mil, ele está vendendo por 15. Aí chega lá um malandro que tem dinheiro, eu dou 10. Não, mas eu estou precisando. Não, mas tu está precisando mesmo, está aqui os 10 na mão. Tá bom, então tá. Passando a perna no irmão, coitado, que está precisando de dinheiro, que podia vender por 20, pediu 15, tu deu 10. Pensamentos maus. Pensamentos maus, que fazem mal a si mesmo, porque é o pecado em si, é o pecado em mim, é o pecado em você. Que Paulo diz que isso deve ser abandonado. E ele fala de ganância, de cobiça. E ele diz que a cobiça, que a ganância, ela é idolatria. Champlin, comentando esse versículo, ele diz que o indivíduo adora aquilo que ele ama. Se ele não ama, ele não adora. Mas se ele adora, é porque ele ama. E por isso é idolatria. Porque tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, não importa o que seja, pode ser o meu trabalho, pode ser o meu carro, pode ser minha casa, pode ser minha esposa, pode ser o marido, pode ser meu filho, pode ser meus pais. Se eu adoro, se eu coloco no lugar de Deus, é idolatria. E a idolatria para Deus
é um crime terrível, porque está tirando ele e colocando outra coisa no lugar. E aí Paulo diz, então, por que nós não devemos praticar essas coisas? Primeira coisa, primeiro motivo e fundamental, está no versículo 6, porque essas coisas causam a ira de Deus. Porque Deus se ira com quem pratica essas coisas. Deus se ira, e ele diz, e é por isso que a ira de Deus está sobre os desobedientes. Ah, não, mas eu não sou desobediente. Não, se você faz isso, você é um desobediente. Porque eu vou estar desobedecendo a Deus. E no versículo 7 diz que vivemos antes nessas práticas. Todos nós aqui vivemos nessas práticas. Todos nós aqui tivemos pensamentos maus. Todos nós aqui tivemos algum pecado de impureza e de imoralidade sexual, porque hoje isso está um prato cheio em qualquer rede social, em qualquer televisão, em qualquer lugar. Mas ele diz que isso nós vivemos antes. Vivemos. Não devemos viver mais. E se é que queremos seguir a Cristo e agradar a Deus. E afastar a ira dele da nossa vida. Amém? Amém. Segunda coisa que ele fala que tem que abandonar, que ele faz um outro bloco, é o que está no versículo 8, que é o abandono das práticas contra o próximo. Primeiro, no versículo 5, ele fala das práticas contra nós mesmos, que está em nós, que é o segredo, que ninguém sabe. Que talvez ninguém saiba que você anda em impureza. Talvez ninguém saiba que você anda em idolatria. Talvez ninguém saiba que você anda em imoralidade. Mas está aí em você. Então, as práticas contra nós mesmos, contra o nosso corpo. Porque a palavra diz que todo pecado está fora do corpo, mas o pecado sexual é contra o próprio corpo. E aí ele vai listar agora o abandono de práticas contra o meu próximo. E ele começa dizendo a ira. E eu já preguei em um outro momento aqui sobre a ira. E a ira, por si só, não é pecado. Irar-se não é pecado. Indignar-se não é pecado. Quando você se indigna com uma injustiça, os salmistas indignados fizeram os salmos precatórios, que eles diziam, Senhor, esmaga a cabeça desses homens maus. Ele está dizendo, Senhor, faça justiça. Se irar com a injustiça não é pecado. Se irar com a corrupção que tem no país não é pecado. Se irar com esse ou aquele que está fazendo práticas ilegais, como se fossem legais, não é pecado. Porque Deus se ira. Se Deus se ira, a ira não é pecado. Porém, Tiago 1,19 diz, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se. Porque quando eu falei da ira, eu vou repetir agora, existe o irascível e o iracundo. O irascível é aquela pessoa que rapidamente ela se ira, facilmente ela se ira. É uma palavra mal colocada, ela se ira. É não conseguir pregar um prego na parede, ela se ira. É numa conversa qualquer, ela se ira. Ela facilmente se ira. E existe o iracundo, que ele vive irado. Sabe aquela pessoa que parece chupou limão azedo? Que você vai conversar com ela, já está com a cara já... Tem até medo, né? Meu Deus, mas que cara chato. Fala... Sabe o fulano? Ah, o brabinho lá, sei. Sabe? A pessoa que está sempre irada, sempre irada. Ela é um poço de ira, ela é a própria ira. Tu não consegue conversar, tu não consegue ter medo de palavra. A pessoa está sempre dando paulada, sempre dando no meio, sempre rachando a lenha. O iracundo. Os dois são pecado. Tem um outro comentarista que diz que aquele que faz isso, que se ira, mas ele logo, ele para a ira, ele está indo bem mal. Aquele que se ira, mas não deixa de se irar, ele está só mal. Mas aquele que procura sempre estar de bem, esse é bom. Mas a ira termina com arrependimento.
A ira termina com a conversão, com a mudança interna. E Paulo diz, não se ire. E não é a ira boa, ele está dizendo a ira má. Não seja um irascível, não seja um iracundo. Ele vai falar em Provérbios 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu vou repetir. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Sabe como é que é, né? Às vezes tu vai dar uma resposta e já dá um... Ah, onde é que está o copo? Está aí. Não está vendo? Boca aberta. Não fala isso, né? Mas já diz, está aí. Esse está aí já está fazendo o quê? É uma palavra ríspida. E aí o outro já... Tá, mas tu acha que eu não vi? Tu acha que eu sou cego? Ah, mas tu tá sempre com essa? E aí já começa. E daqui a pouco o copo já voa. Panela voa, frigideira. Uma loucura. Provérbios 15:18 diz: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Opa, olha! Eita! Quem é paciente acalma a discussão. Sabe aquele ditado que diz, né? Se dois não quer, né? Como é que é? Se um não quer, dois não brigam. Paciente acalma a discussão, então fica calmo. Aí ele vai continuar listando, ele fala de maldade. Nós estamos falando aqui de coisas que vão contra o próximo. A ira, se irritar com alguém, ser grosso com alguém, estúpido com alguém, deixar a ira tomar conta. Aí ele fala de maldade, a prática do mal contra o próximo. A maldade contra o próximo, o sentimento de desejos maus, eu estou arquitetando, eu estou pensando o que fazer. Não, mas a maldade ele vai lá e faz. Ele vai lá e puxa o tapete, ele vai lá e faz mesmo, para detonar. Ele vai lá e faz mesmo porque ele quer ganhar, porque ele é um malandro, ele é um esperto. Eu tenho que chegar na rodinha dos amigos e dizer que eu paguei menos, que eu tirei por menos, que eu ganhei vantagem. Aqui Paulo fala, e essa palavra, no grego, ela vai querer dizer práticas do mal contra o próximo, práticas de amaldiçoar e de blasfemar. Sabe, de falar coisas absurdas, fazer a maldade. Na verdade, é a ira se manifestando. E aí ele fala no final do versículo 8, ele vai dizer, e linguagem indecente no falar. Linguagem indecente no falar, que é insultos. Algumas traduções vão dizer palavras torpes. O que é isso? Boca suja. Boca feia. Fala abusiva. Palavrões. Porque o crente, meus irmãos, não fala palavrão. Não fala palavrão. Não fala palavrão. Não fala palavrão. Amém? Amém? Ah, mas palavrão é tão bom, né? Ele é libertador. Vai lá e larga o palavrão. Parece que esvaziou a minha raiva. Não precisa. Grita, que bênção! Eita glória! Mas crente não fala palavrão. E como a gente vê hoje crente falando palavrão? Lembra lá no começo que eu falei do evangelho barato? Tem pessoas que estão vivendo hoje que grande coisa, tanto faz. Tanto faz mesmo. Encapetado. Demoniado. Crente não fala palavrão. Não tem por que falar. Porque hoje, no mundão aí, e você sabe... Palavrão virou vírgula. É uma frase um palavrão. É uma palavra um palavrão. E palavrão virou sinônimo de brincadeira, de falar. Às vezes nem xingamento é mais, está só falando, porque ele está acostumado a falar. E se você um dia estiver conversando, escapou.
Querido, não escapa o que você não tem. Do meu bolso não escapa R$1.000. Do seu escapa? Do meu não escapa. Agora, se você vive falando bênção, vive lendo a palavra, vive falando de Deus, o que vai escapar da sua boca é Deus. O que vai escapar da sua boca é Cristo, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é bênção. Então Paulo está dizendo, pare com isso, pare com a boca suja, pare com essa boca feia, pare de falar palavrões, pare de falar coisas abusivas, pare de falar coisas torpes, pare de insultar, pare de xingar. E aí, do versículo 10 a 11, do versículo 10 a 11, viu só? Está concordando comigo lá, isso aí. Ele fala do revestimento de Cristo. Ele fala do revestimento de Cristo, que vai dizer, e se revestirem do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cifa, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. É o revestimento de Cristo, que depois ele vai completar isso no versículo 12, dizendo, portanto, como povo escolhido, Deus santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Revestimento de Cristo, porque não basta deixar de fazer, não basta deixar de pecar, não basta deixar de irar-se, deixar de fazer maldade, deixar de se contaminar com impureza, não basta deixar de falar palavrão, de falar bobagem, não basta. Precisa ser cheio de Deus. Cristo precisa nos revestir, precisamos estar revestidos de Cristo, revestidos de Deus. Ser espiritual, meu irmão, minha irmã, não é se arrepiar no culto. Ser espiritual não é falar língua estranha. Eu já vi gente falando língua estranha e trair a mulher. Já vi gente falando língua estranha e segunda-feira falando palavrão. Não é ser espiritual isso, não é se arrepiar. Não é, mas eu não estou sentindo. Mas não tem que sentir, quem disse que tem que sentir? Aonde na Bíblia diz que sinta Deus? Não diz. Se tu achar, eu peço desculpa. Mas não diz. Mas diz que eu preciso me entregar a Deus, confessar a Deus, estar sujeito a Deus, estar sujeito ao seu Espírito, estar sujeito à sua ação. Eu preciso me entregar para Ele. Ser espiritual não é estar todo arrepiado, não é toda hora estar falando de Deus. Não é. Ser espiritual não é ter dons. Porque o dom não é a presença de Deus, dom é um presente de Deus. Ser espiritual é lutar contra essas coisas e revestir-se de Cristo. Ser espiritual é dizer, eu estou mirando, não vou mirar mais, eu preciso mudar. Ser espiritual é identificar o pecado, o erro que está pegando você. Isso é ser espiritual. É preciso revestir-se de Cristo. E aí no versículo 12, então, que nós lemos, ele vai falar uma lista de coisas que nós precisamos agora na nova vida fazer. Porque quem se reveste de Cristo passa a ter novas atitudes na nova vida. E ele vai falar então de compaixão. Quem está revestido de Cristo tem práticas de Cristo, e a prática de Cristo, uma delas é compaixão. Quem está cheio de Cristo, quem está na nova vida, tem compaixão. Olha uma necessidade e se compadece. Olha um irmão que está triste e se compadece. Olha algo que está acontecendo, que precisa de uma mudança, precisa de uma ajuda e se compadece. Segunda coisa que Paulo vai dizer é que essa pessoa que está vivendo a nova vida, agora que se transformou, que abandonou o que estava errado, e agora começa a praticar aquilo que Cristo quer que pratique, ela é uma pessoa bondosa. Ela pratica bondade. Ela é boa. É boa. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e diz, que pessoa boa. Poxa, que legal. Como essa pessoa faz o bem. Como ela é generosa. Como ela é boa.
Terceiro ponto, ele fala que a pessoa que está revestida de Cristo, que vive a nova vida, ela tem humildade. Falei semana passada isso. Que uma das maiores virtudes do cristão é ser humilde. Humilde. Humilde para repreensão. Humilde para ouvir uma repreensão, para baixar a cabeça. O pastor chamou e deu uma puxada. Amém. Baixa a cabeça e vamos embora. Humildade. Humildade para não ser ganancioso, para não ser exibido. O camarada tem, mas é um nojento. Não. A coisa mais linda é tu ver a pessoa que tem, mas é super simples. Tem gente até que dá até medo de convidar para ir jantar na tua casa. Acho que eu nem tenho coisa para essa pessoa comer. Que é nojento. Eu só tenho carne de panela, a pessoa só come picanha, filé, alcatra. Tu fica, né? Agora a coisa mais linda é tu poder chamar o pastor. Eita, todo mundo riu, viu? Chama o pastor que não tem problema de comer. Come carne de panela, come... Porque em casa o que a gente mais come aqui em casa, sabe qual é a carne? Paleta. E eu gosto muito de uma paleta. Agulha, claro, pô. Imagina uma agulha na panela, aquele molho, aquela batatinha, hein? Feijão. Coisa mais horrível é a pessoa que não é humilde, mas uma das características do cristão que vive essa nova vida é ser humilde. Ser simples. Outra coisa é mansidão, é uma pessoa mansa, ao contrário da ira, ao contrário de se indignar, ao contrário de ser irascível, iracundo, ele é manso. Ele é tranquilo. Ele resolve as coisas com mansidão, com paciência, com calma. Porque um outro ponto que Paulo salienta é paciência. O que é paciência? É a longanimidade, é o ânimo longo, ele tem paciência, ele espera, ele aguarda. E só consegue aguardar a resposta de Deus quem tem paciência. Porque quem não tem paciência não espera a resposta de Deus, vai lá e atropela tudo. Tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que esperar. Mas hoje a gente não quer esperar na fila. Hoje a gente não quer esperar o aplicativo abrir. Hoje dá 1 minuto no micro-ondas, já olha, mas não passou 1 minuto ainda. A gente tem pressa, não tem paciência para nada. Mas uma das bênçãos, uma das características, uma das atitudes de uma pessoa que tem uma nova vida, que está revestida de Cristo, ela tem paciência. E aí Paulo vem dar agora uma lapada, que ele diz que nós temos que suportar uns aos outros, e perdoar uns aos outros as ofensas que fazem contra nós. Até aqui estava bem. Porque... na verdade, o suportar aqui, eu já expliquei isso para vocês. Não é suportar de, suporto, tem que aturar aquele irmão aqui. Não, que benção. Nem sendo humilde eu não aguento ele. Não, mas suportar aquilo é dar suporte, é carregar. Sabe, aquele que suporta a pancada, sabe, o que suporta o peso, suporta o fardo. Então ele diz que nós temos que suportar uns aos outros, segurar uns aos outros, colocar nas costas uns aos outros, apoiar uns aos outros, carregar uns aos outros, porque se nós estamos numa corrida e um deles se cansa, o outro bota no colo e carrega ele. Essa é a caminhada cristã, é a de suportar. Nós devemos suportar, porque quem vive a nova vida, quem está em Cristo, quem está revestido de Cristo, ele suporta os outros. Amém. Ele ajuda os outros, ele mantém os outros, não importa quem a pessoa é, porque não fala dela, fala de mim. Mas essa pessoa é nojenta. Pois é, mas é grande coisa. E tu é nojento? Não sou, então suporta ele. Então carrega ele. Então pega pelo braço, então bota no colo e vamos embora. Mas ele é chato, fecha os ouvidos, vamos embora. E fala de perdoar quem nos ofende. Não, até aí tudo bem, mas perdoar, olha, é complicado. Eu sei que é complicado. Mas nós temos que perdoar. Porque quem está revestido de Cristo perdoa, assim como Cristo nos perdoou. Assim como Ele, morrendo, perdoou.
sendo afligido, apedrejado, cuspido, apanhou, perdoou. Os grandes homens da fé na história, teve um homem uma vez, Policarpo de Esmirna, sendo colocado na fogueira. Na fogueira. Sabe o que é? Não, você não sabe, né? Graças a Deus. Mas o que é morrer queimado? Imagina a dor que não acaba aqui. Ele disse: Cristo nunca fez nada de mal para mim. Nunca falou nada de mal para mim. Eu não vou falar nada de mal para Ele. Quantos homens nós temos que ter vergonha da nossa fé. Que uma chuvinha a gente não vem no culto, um frio a gente não vem no culto, o calor não vem no culto. Por quê? Porque Deus não nos interessa. Porque Jesus não nos interessa. Se nos interessasse de verdade, nós estávamos alagados, cultuando Ele. Precisamos urgentemente viver essa nova vida que ganhamos de graça do nosso Deus através de Cristo. Mas nós preferimos o coach, aquele que fala manso e que fala o que a gente quer. Nós preferimos a libertação. Me diz o que eu tenho que fazer. Me fala as palavras que eu tenho que dizer. Quantas orações eu tenho que fazer para isso acabar? Me diz. Não, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não é me diga o que eu tenho que fazer. O Evangelho é sirva a Deus e fica quieto. E aí, para acabar, aí Paulo, do versículo 18 ao 21, e depois no capítulo 4, o versículo 1 e versículo 6, ele vai dar atitudes práticas. Nós vamos passar rapidinho por elas. Práticas de uma nova vida. Ele vai falar das mulheres, dos maridos, dos filhos, dos pais, dos escravos, dos senhores. E ele vai dizer, então, no versículo 18, mulheres, sujeitem-se a cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Só que uma observação importante. Primeiro, mulheres sujeitem-se a seu marido. Não é aos homens. Não é machismo. Tem que sujeitar porque é mulher. Não, a palavra diz ao seu marido. Não, mas tu é mulher, o homem que manda. Não, é o marido. Primeira coisa. Segunda coisa, se ela está no Senhor. Irmã, se vocês estão no Senhor, você deve sujeitar o marido. Agora, se você não está, tudo bem, não precisa sujeitar. Porque a ordem não é para quem não está no Senhor, é para quem está no Senhor. A ordem não é para descrente, é para quem é crente. Se tu é crente, essa é a palavra. E aí eu me lembrei agora uma história que Martin Lloyd Jones conta. Uma vez ele foi visitar uma família, e aí chegou lá, a mulher, aquela bem ativa, e fala e tal, e o marido quietinho na dele e tal, e ela ainda queria ajudar ele, né, amor? Ele amor, não sei o quê. Aí o meu marido fez, né, amor, o que tu fez? Fiz, tal. E Martin Lloyd Jones só observando, né? Aí disse que quando na hora de ir embora, ele disse, mano, você só de fazer uma pergunta. Quem é o líder do lar? Meu marido, claro. Mas quem disse isso? Eu. Ai. Porque a mulher deve se sujeitar ao marido. Só que a sociedade de hoje, ela prega o inverso. Mas nós não vivemos na sociedade com os pensamentos da sociedade. Vivemos nos pensamentos da sociedade de Deus. Aí ele fala, marido, ame cada um a sua mulher. E não a trate com amargura. Ame a mulher. Ame a mulher. Proteja ela, ame ela, cuide dela. Ame e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Aí filhos, para quem é filho? Se você é filho de alguém aqui, que deve ser, todos nós somos. Amém?
Obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Se você quer agradar ao Senhor, obedeça a seus pais. Mas aí ele fala: pais, não critique seus filhos, para que eles não se desanimem. Porque atenção aos pais, e aos pais aqui eu falo os homens, porque essa palavra aqui é pais homens, não é pais homens e mulheres, é pais homens. Os pais, não seja permissivo e estrague seu filho dizendo sim para tudo. Mas também não crie traumas nele, não estrague ele dizendo não para tudo. Nós temos que ter o equilíbrio. A hora que é não, a hora que é sim, é sim. E assim vive quem tem a nova vida. Aí ele fala de escravos, que seria para nós hoje um empregado. Né? E todos nós somos empregados também de alguém. Se trabalhamos numa empresa, nós somos empregados. Na época eram escravos. Mas aí na época, mesmo o escravo, que era uma condição ruim, uma condição triste, uma condição chata, uma condição terrível de viver, eles na verdade só queriam obedecer àqueles que eram bons, aos patrões que eram bons. E aí Paulo diz: não, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor de vocês, que vocês estão servindo. Ele está dizendo então que para os escravos deveriam obedecer os seus patrões, mesmo mal, mesmo ruim, mesmo quando ele não estava vendo. Ele está nos dizendo, Paulo está nos ensinando como viver em sociedade, e como vive em sociedade aquele que tem uma nova vida. Porque quando nós não tínhamos nascido de novo, quando nós não tínhamos ganho essa vida nova, para nós é assim: o patrão fala um pouco mais alto: ó, tchau para ti, tô indo embora. O patrão de repente atrasou o pagamento, nessa empresa eu não fico. De repente você não está indo bem lá na empresa, não está ganhando muito bem, aí não, eu vou sair fora, eu largo fora. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz fique, a Bíblia diz obedeça, mesmo ele sendo mal. De novo, porque ele é mal, você não. Até que Deus abra uma outra porta, até que Deus mude essa situação. E ele fala dos senhores, para que os senhores sejam justos, honestos com seus empregados. E aí Paulo faz questão de falar isso porque existia, num tempo da igreja, até a época da reforma, que existia o trabalho que era superior ao outro, que existia o trabalho secular e o trabalho santo e sagrado, que era do sacerdote, que era do pastor. Mas aí a reforma veio acabar com isso, diz: todos os trabalhos são para o Senhor, todos os trabalhos são dignos, todos os trabalhos são bênção. Então não é porque tu tem uma empresa que tu é menos do que o pastor. Não, todos nós somos iguais. Porque nós trabalhamos para o Senhor. Cada um na sua função. O pastor trabalha para ensinar a igreja, para ensinar o homem e a mulher a exercer a sua cidadania. E o patrão está lá trabalhando para a melhor da sociedade. Mas todo o trabalho é digno. Então o que nós deveríamos trabalhar, todo o trabalho deve ser para a glória de Deus. E aí no capítulo 4, versículo 2, ele diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Quem vive a nova vida, quem ganhou essa nova vida, deve ter uma vida de oração. Sempre, todo dia, sempre, todo dia, sempre, todo dia. Se você não ora todo dia, você não está certo, você está errado. Precisa orar todo dia sim. Mas não tenho tempo. Tem tempo sim, você consegue tempo. Se você quiser, você consegue. Ah, mas eu levanto tão cedo, pastor. Levanta às 5 horas, levanta às 4 horas, levanta às 6 horas. Tá, e se eu te disser que tu tem que levantar meia hora antes, que amanhã tu vai ter um prêmio de R$1.000, tu vai levantar um pouco mais cedo? Mas claro! E para oração não. Por quê? Porque Deus não nos interessa. Porque Jesus não dou a mínima para Ele. Eu não dou a mínima porque eu ouço aqui todo domingo. Eu não dou a mínima porque diz esse livro. Se eu desse, eu fazia. E aí ele vai
Ele vai dizer: sejam gratos. Sejam gratos. Quanta coisa a gente podia ser grato, a gente não é. A gente é bom para reclamar. A gente é bom para dizer que está ruim. A gente é bom para estar botando defeito em tudo. Para não gostar de nada. Aí nós somos bons. Mas para agradecer. E não é nem a pessoa, é para Deus. Agradecer pela vida, agradecer pela comida, agradecer pela casa, agradecer por estar respirando. Ele não agradece por nada. Mas ele diz: quem tem essa nova vida, que ganhou, que ressuscitou com Cristo, deve ser grato. Amém. E aí ele encerra dizendo, no versículo 6, um contraste. Quando ele fala das palavras torpes, ele diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Temperado com sal. Por quê? Porque o sal dá sabor. Que a nossa fala tenha sabor. Que a nossa fala dê sabor para o outro. Dê sabor para as pessoas. Dê sabor para a nossa vida mesmo. E aí, ele vai falar então, ele faz um conjunto assim maravilhoso. No capítulo 3, versículo 15 a 17, ele diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ações, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Concluindo então, irmãos, fomos salvos e fomos chamados. Ele fala no versículo 13 que nós somos chamados. Eu e você foi chamado por Deus. Foi Deus que chamou você para vir à conversão. Se Deus não chamasse você, você não viria. Ninguém vem a Deus se Ele não chama. Ah, mas os que não vêm, pastor, Deus não chamou. Ele diz que nós fomos salvos e chamados por Deus. Já pensou? Você foi chamado por Deus e por isso você está aqui. Se nós somos chamados por Deus, nós somos salvos e chamados para viver uma nova vida. Para pensar nas coisas dos céus e não nas coisas terrenas. Se nós pensássemos um pouquinho mais no céu, um pouquinho mais, você vai assistir um programa de TV, se você estiver assistindo aquele programa de TV pensando nas coisas dos céus, você vai saber discernir o que está errado naquele programa. Mas não engolir aquilo que está sendo dito e dizer: pois é, eu também acho. Mas pois é, a palavra diz isso também que tu também acha? Não diz. Então nós não devemos achar isso, está errado. Ah, mas tu vê lá, tá vendo um filme, né? E aí o marido trai a mulher vai lá e mata ele, diz: merecia. É isso que a palavra diz. Então cuidado para não se contaminar com as coisas desse mundo. O pensamento deve estar em Deus, nas coisas do céu, nas coisas do alto, em Cristo, onde Ele habita e um dia vamos habitar. Amém. Abandonar as atitudes terrenas e pecaminosas contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos. Porque faz mal para nós mesmos. Porque se faz isso, se continua praticando, você está se matando aos poucos. Você está se matando e atraindo a ira de Deus. Se está praticando as práticas daquela lista de pecados que Paulo fala. É hora de ser crente de verdade, gente. É hora de realmente se converter, de realmente viver para Cristo, de realmente viver uma nova vida. Você ganhou uma nova vida para viver ela, desfrute dela. Já temos a bênção de Deus sobre nós.
Já temos a bênção de Deus sobre nós. Nós já temos a bênção de Deus sobre nós. Nós já temos a bênção de Deus sobre nós. Precisamos pôr isso para fora e abençoar a cidade, abençoar as pessoas, abençoar os outros, abençoar a nós mesmos. Porque nós já temos a bênção, nós já recebemos a bênção. O melhor de Deus já veio e se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador e Libertador. Agora que nós já morremos, já ressuscitamos, não seja um bebê na fé. Cresça, apareça, 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 apareça com atos de bondade, apareça com atos bons, apareça com novas práticas, apareça com novas atitudes. Vamos pôr em prática a palavra de Deus em nossas vidas, ou vamos perecer e vamos sucumbir, porque estamos cometendo pecado e chamando a ira de Deus sobre nós. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus, vamos ficar de pé, em nome de Jesus.